Será que vivemos em uma democracia? Para responder essa pergunta, precisamos entender o que realmente ela é. Vamos primeiro aprender com os criadores da palavra, os gregos antigos. A democracia na Grécia Antiga era chamada democracia direta. Nela, as decisões do governo eram tomadas diretamente pelo povo. Naquela época, os cargos políticos eram sorteados. Os gregos acreditavam que essa era a melhor forma de democracia, porque evitava que as pessoas com mais dinheiro ou famosas ganhassem sempre. O sistema não era perfeito. Escravos, imigrantes e mulheres não podiam participar. Porém, um fator muito interessante na época era o sentimento de dever cívico. Para os cidadãos atenienses, era um dever de todos da sociedade participar da política. Era necessário que eles realmente fizessem algo durante o governo, se preocupassem com a sociedade. A própria palavra político significa aquele que se preocupa com sua cidade. Com o tempo, esse sistema foi modernizado e hoje vivemos uma democracia representativa, onde pessoas são eleitas pelo povo para representar a vontade dele no governo. Apesar desse sistema ser vantajoso, alguns problemas surgem, como a influência do dinheiro e políticos por profissão, que são aqueles que toda sua carreira é voltada para a política. Isso pode nem parecer um problema no início, porém, quando esses políticos, ao invés de cumprir um dever para com a sociedade, se sentem privilegiados por serem do governo. Assim, podemos refletir. Se o sentimento de dever para com o povo e a sociedade ressurgir entre os brasileiros, esses representantes vão se tornar políticos no verdadeiro significado da palavra, alguém que se preocupa com a pátria sem exageros. Em gráficos, o risco que a democracia corre no Brasil. Os recentes acontecimentos políticos no Brasil, de fato, sinalizam, ou pelo menos insinuam, a fragilidade da nossa democracia. Situações quase inimagináveis há poucos anos, como a ascensão de um presidente sem legitimidade, mergulhado até o pescoço em denúncias de corrupção, passaram a fazer parte de nosso cotidiano. O resultado disso é que a maioria da população brasileira está insatisfeita com a democracia. O que o mundo pensa sobre a democracia? O sistema democrático, onde representantes eleitos pelo povo tomam as decisões sobre quais devem ser as leis, é bom ou ruim para o país? No Brasil, só 8% dos brasileiros consideram a democracia muito boa. A possibilidade de um governo comandado por militares, contudo, tem apoio mais alto do que na média dos outros países consultados. 31% dos brasileiros acreditam que essa é uma forma de governo um tanto boa, e 7% muito boa, num total de 38% de opiniões positivas contra 55% de opiniões negativas. O saldo dessa avaliação é no mínimo preocupante, uma vez que estamos apenas um ano da próxima eleição presidencial, e o pior, com um militar reformado, com opiniões e ideias anacrônicas, como toda a extrema-direita, na segunda colocação na maioria das pesquisas de intenção de voto. Não se trata de uma reprovação ao sistema democrático em si, mas como ele vem sendo manipulado pelos políticos. Diante desse cenário pouco animador, casos como a submissão do Supremo Tribunal Federal à vontade política dos senadores tendem a aprofundar a crise de representatividade, que faz com que a população questione com veemência o funcionamento da democracia no Brasil. O que à primeira vista parece uma vitória para os políticos em geral, na verdade, pode ser um suicídio para um grupo que depende justamente do voto para subsistir. Uma ditadura política é o contrário da democracia. Nela não há partidos políticos. A censura a jornais é constante, não havendo liberdade de imprensa nem de expressão de pensamento. Quem discorda de uma ditadura é contra ela e está sujeito a torturas. No Brasil tivemos 2 períodos ditatoriais durante a República. O primeiro foi quando a República Velha dos Coronéis é derrubada por meio de uma revolta de descontentes com os presidentes mineiros e paulistas. Isso acaba colocando Getúlio Vargas no poder por meio de um golpe. E depois da Segunda Guerra Mundial, militares forçam Getúlio Vargas a deixar o poder. O período ditatorial de Vargas é conhecido pelo nome de Estado Novo. O segundo período ditatorial inicia-se com o golpe dos militares, que derrubaram João Goulart, acusado de promover uma revolução comunista no Brasil. Todos os presidentes do período ditatorial não foram eleitos
e governaram à base de decretos e leis que passavam por cima do poder legislativo. A democracia é um processo sempre em andamento, uma construção sem fim previsto. Por isso, o processo de luta pela democracia é demarcado por vários momentos históricos, movimentos sociais e manifestações populares. Veja alguns desses episódios mais marcantes na busca pelos direitos democráticos no Brasil e no mundo. A luta pela democracia uniu todos os grupos para criar uma rede de reivindicações, surgindo assim as Diretas Já, um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil, selando a volta dos princípios democráticos. O movimento Diretas Já começou em maio de 1983 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas, onde cantavam o hino nacional em um sinal claro de amor pela sua pátria. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais. Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas ocorreu em 1989, ou seja, 5 anos depois das manifestações e 29 anos depois da escolha do último presidente. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, é um marco para a consolidação da democracia, pois é pautada principalmente na garantia dos direitos civis, valorizando a liberdade física e intelectual de todos os cidadãos. Entre alguns dos principais avanços democráticos que a Constituição de 88 trouxe, destacam-se o fim da censura aos veículos de comunicação, a implantação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todo o território nacional, a garantia da demarcação nas terras indígenas, a garantia de leis de proteção ao meio ambiente, a instituição de eleições diretas em 2 turnos, caso nenhum candidato consiga a maioria dos votos, a maior autonomia dos municípios, entre outros. Tendo como seu primeiro presidente depois da imposição Fernando Collor de Mello. O movimento feminista começou há vários séculos atrás, tendo relatos de sua existência desde a Revolução Francesa. O movimento é caracterizado pela luta por direitos equidais entre homens e mulheres, ou seja, direitos bons para cada um de acordo com a situação destes. Assim, mulheres e homens de todas as etnias, tamanhos, sexualidades podem participar da causa. Esse, mesmo sendo generalizado em um só, pode ter várias vertentes, como por exemplo o feminismo negro, que luta pelos direitos das mulheres e raciais, o interseccional, entre outros. Mesmo se tornando cada vez mais popular, o movimento feminista sofre constante opressão, sendo visto com maus olhos perante a uma parte da sociedade. Tanto homens quanto mulheres acreditam que as feministas são mal amadas e só praticam o movimento porque nunca tiveram ninguém, por exemplo. Além das brincadeiras trocando o nome de feminista para feminazi, fazendo uma relação com o termo nazista. Um caso que está ganhando força é o feminismo extremista, que está interligado com o feminismo radical, em que possuem amostras de nudismo, entre outros exemplos para demonstrar o direito da mulher. O problema é que muitas pessoas acreditam que esse é o método exercido por todas as feministas, mas na verdade não funciona assim. Movimento LGBT. LGBT é a sigla para designar lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Também é o nome de um movimento que luta pelos direitos dos homossexuais e principalmente contra a homofobia. Diversos pesquisadores e historiadores afirmam que a homossexualidade foi assente em diversas civilizações ao longo da história. Apesar disso, em muitos países, os homossexuais foram e ainda são constantemente violentados, presos, torturados e mortos, sem proteção das leis. Por exemplo, no Brasil, um LGBT é assassinado a cada 24 horas. Os principais direitos democráticos que o movimento LGBT luta é pela criminalização da homo, lesbo, bi, transfobia, fim da criminalização da homossexualidade, casamento civil igualitário, permissão de adoção para casais homoafetivos, leis e políticas públicas que garantam o fim da discriminação em lugares públicos. Lembrando que não é preciso ser homossexual para apoiar a causa e lutar contra a homofobia. As manifestações populares são as formas mais claras de perceber o quanto a população está ligada à democracia. Por exemplo, a manifestação dos 20 centavos, em 2013, que contestava os aumentos das tarifas de transporte público. Elas alcançaram a volta aos preços anteriores ao movimento. Porém, quando a poeira baixou, os preços das tarifas voltaram a aumentar cada vez mais e desta vez o povo ficou adormecido.
Outro exemplo são as manifestações contra o atual presidente da República, Michel Temer. Nos protestos, os gritos de "Fora Temer" ou "Temer golpistas" são estridentes. Mas canta-se também "Temer machista, cadê nossas ministras?" ou "Se empurrar o Temer cai". O fato é que as razões que levam a população às ruas são muitas e diversas. Isso porque não são apenas grupos fechados de movimentos sociais e ideologias definidas. Vão às ruas estudantes, jovens, trabalhadores, professores, pessoas que têm seus motivos para estar ali, mas que não necessariamente são os mesmos para todos. Algumas pessoas gritam também diretas já, fazendo referência à transição da ditadura à democracia, pedindo o voto do povo. Fora Temer tornou-se o slogan mais pronunciado no Brasil e já ultrapassou as fronteiras. Outros movimentos que podem ser citados são a luta dos negros contra o apartheid, onde queriam tirar a segregação criada entre eles e brancos, além de lutarem pelos seus direitos democráticos, sendo seu principal líder Nelson Mandela. A Revolução Francesa, que lutava contra o autoritarismo e as arbitrariedades do Estado e que garantiram o surgimento dos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. O Damas de Branco, composto por esposas, mães e familiares de presos políticos contra o regime autoritário de Cuba. Pessoas importantes na história que lutaram pela democracia. Martin Luther King foi um ativista norte-americano que lutou contra a discriminação racial. Você provavelmente deve conhecer o famoso discurso I Have a Dream, falado por ele em uma manifestação que reuniu milhares de pessoas pelo fim do preconceito e da discriminação racial. Malala Yousafzai. A jovem paquistanesa Malala se tornou conhecida no mundo após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola. O grupo terrorista havia proibido as meninas de irem à escola. Mesmo assim, Malala defendeu o direito das mulheres à educação. Pela sua luta e coragem, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Gandhi foi um líder pacifista indiano. Ele foi a principal personalidade da independência da Índia. E ainda ganhou destaque na sua luta contra os ingleses, por meio de seu projeto de não violência. Gandhi recorria a jejuns, marchas e a desobediência civil. Dalai Lama é um monge budista e líder espiritual tibetano. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, em reconhecimento à sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. Desmond Tutu também foi uma importante figura na luta contra o apartheid, ganhando posteriormente o Prêmio Nobel da Paz em 1984. A democracia funciona no Brasil, porém existem muitos defeitos. Os nossos governantes são um reflexo da sociedade. Eles não fazem nada pelo nosso país, e nós parecemos nem ligar, não tomamos nenhuma atitude. Não podemos tolerar qualquer discriminação, racismo, homofobia e autoritarismo. Qualquer forma de repressão que faça a nossa democracia regredir. Temos que estar dispostos a fazer a diferença. A democracia não é feita somente de políticos. Temos que nos tornar um povo unido, que deseja mudar. Não podemos deixar tudo na mão dos nossos governantes. Devemos fiscalizar, cobrar, manifestar os nossos descontentamentos e buscar nossos direitos. Agora é sua vez! Você acha que vivemos em uma democracia? Amém!